Paz do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. E nesse trimestre está prometendo, porque estaremos estudando Moldados pelo Caráter de Cristo. Você pediu e a editora Betel atendeu. Então fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição, falando sobre Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 8 e o título Transformados para Transformar. Estamos recebendo aqui dos nossos estúdios o comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello, para a qual vamos fazer já a primeira pergunta. Pastor, seja muito bem-vindo. Como podemos viver em novidade de vida? A paz do Senhor, nação Madureira, Juventude de Cristo, a paz do Senhor Tianinha, a paz do Senhor Juliana Nascimento. E estamos aqui nesta lição de hoje para falar sobre transformados para transformar. E essa pergunta é importante porque o papel do cristianismo é fazer com que a nossa vida melhore todos os dias. Esse texto de novidade de vida foi citado pelo apóstolo Paulo numa das igrejas que eu posso dizer assim mais emblemáticas do Novo Testamento e numa das cartas que é considerada a carta magna da fé cristã, que é aos Romanos. Por que eu digo isso? Porque pelo início da carta, Paulo está falando sobre um estilo de vida que existia na cidade de Roma, que não tinha nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 6, versículo 4, quando Paulo está falando sobre toda a deterioração da raça humana, sobre o pecado que abundou no mundo, Paulo está falando, olha, apesar de tudo isso, vocês precisam viver em novidade de vida. E de que maneira nós vamos viver em novidade de vida? A primeira delas, querido, é observando a nossa vida pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus determina para a minha vida e para a sua vida? A palavra de Deus determina que nós precisamos buscar santidade, que nós precisamos ser perfeito como é o nosso Pai que está no céu. Ou, em outras circunstâncias, Paulo vai nos desafiar a ser transformado de glória em glória. Então vejam bem, de um lado nós temos um mundo caído, um mundo cujos valores são a partir do pecado, são a partir de prazeres, são a partir do diabo. E de outro lado temos um estilo de vida que é determinado pelo próprio Senhor Jesus, que é um estilo de vida que nos leva a uma vida santa, que nos leva a um viver irrepreensível e que consequentemente nos leva lá a Canaã celestial. Então, primeiro, observando a nossa vida, alinhando a nossa vida segundo os ditames do Evangelho. Segundo, sendo sensível àquilo que o Espírito Santo estabelece para a nossa vida. Deus tem uma meta para a nossa vida e nós precisamos segui-las na risca. O Espírito Santo nos auxilia todos os dias. A Bíblia diz que Ele nos guiaria em toda a verdade. E é esta verdade que vai nos fazer vencer esses ditames do mundo. Então vamos ter os nossos ouvidos afinados e ser guiados pelo Espírito Santo. Então são duas coisas que vão nos ajudar e muito a viver em novidade de vida. Ou seja, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Depois de amanhã eu vou ter que ser melhor do que eu fui. E assim todos os dias vivendo uma vida melhor, mais parecida com o nosso Senhor Jesus. Muito interessante. Pastor, por favor, fale mais sobre a missão de influenciar o mundo com o Evangelho. Dentro dessa lição de transformados para transformar, Deus nos deu uma missão. Que missão é essa? A missão de ser sal da terra, a missão de ser luz do mundo. O que o sal faz? A função do sal é salgar. O que é salgar? É influenciar. A missão da luz, qual é a missão da luz? Iluminar um mundo que está em trevas. O que é isso? Poder de influência, poder de causar diferença, poder de fazer diferença. Jesus foi bastante claro, isso é interessante porque Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. E em outra passagem ele vai dizer,
Vocês são a luz do mundo. Tem duas palavras gregas que é phos e phoster, onde uma é uma luz suprema e a outra é aquilo que reflete a luz suprema. Eu só sou luz do mundo quando eu reflito a luz de Deus na minha vida. Eu só vou ser capaz de iluminar o mundo a partir do momento em que Cristo ilumina a minha vida. Assim como o sal, eu só serei capaz de salgar a partir do momento que eu me torno sal da terra. De que maneira? Aceitando os princípios de Deus na minha vida. Então, nós temos esse poder de influência e nós precisamos usar mais isso. Influenciar nossa família, influenciar onde nós estudamos, influenciar o nosso ambiente de trabalho, influenciar o nosso bairro, influenciar a nossa cidade, influenciar o nosso país e, quem sabe, influenciar o mundo. Hoje, por exemplo, a partir daquilo que eu posto numa rede social, isso circula o mundo. Aquilo que eu faço com o meu celular e posto é visualizado no mundo inteiro em questão de segundo, ou seja, o meu poder de influência é muito grande. E principalmente aqueles que têm muitos seguidores nas redes sociais, precisa tomar muito cuidado com aquilo que se posta, com aquilo que se fala. Sabe por quê? Porque aqueles que estão em evidência, o que eles falam são tomados muitas vezes como verdade. E muitas vezes não o é. Então são dois lados. Eu também preciso entender que não é porque alguém tem fama, não é porque alguém tem vários seguidores que o que ele fala é a verdade também. A única verdade absoluta é a verdade que está na palavra de Deus. Então que nós venhamos usar o poder que Deus nos deu de influenciar o mundo. Lembre-se, antes de você postar qualquer coisa, antes de você falar qualquer coisa, lembre-se, você é sal da terra. Você é a luz do mundo. E aquilo que você falar, aquilo que você postar, sempre vai causar impacto na vida das pessoas. E eu espero que seja impacto positivo de mostrar Deus a todas as nações. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza lá no seu site o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, e gratuito para você. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude, Diaconisa Juliana Nascimento. Juju, seja muito bem-vinda. O que você trouxe para a gente no PIO desta semana? Obrigada, Tianinha. É um prazer estar aqui mais essa semana no Conectados na Lição. Bom, o tema do PIO de hoje é metamorfose. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu já quero fazer a pergunta para o nosso pastor César Rosa. A Juventude quer saber: explique a expressão transformar e não conformar. Juliana, então a juventude quer saber? Vamos lá. O apóstolo Paulo vai dizer, né? Não vos conformeis, mas transformai. É interessante porque conformar é ser formatado à maneira de, enquanto transformado é ser formado a partir de. A expressão grega é metamorfe, que é uma mudança de mente. Então vamos primeiro pegar ser conformado, ser formatado à estatura do mundo. Quais são os padrões do mundo? Paulo está dizendo, e aqui eu quero ressaltar de novo o contexto dessa epístola, que é a epístola aos Romanos, que é o ambiente vivido em Roma, ambiente libertino, ambiente de sexualidade distorcida, ambiente de relativismo, ambiente onde as pessoas não tinham limites, e é justamente neste ambiente que Paulo diz: a sua vida sexual, a sua prática de vida não deve ser formatada a partir da sociedade que você está. Mas primeiro, para que haja uma mudança de atitude, a mente tem que ser transformada. O texto vai dizer: transformai a vossa mente. A mente precisa ser transformada para que o corpo verbalize aquilo que está na nossa mente. A metamorfose, que é essa transformação,
Isso é muito comum acontecer quando uma pessoa que vem do paganismo para dentro da igreja. A sua mente é formatada para viver segundo os padrões do mundo. A partir do momento que ela aceita Jesus e entende a premissa do Evangelho, a sua mente passa a ser transformada pela palavra de Deus, transformada pela verdade do Evangelho, transformada pela unção do Espírito, e aí sim o corpo passa a verbalizar, a reverberar a transformação que a mente sofreu. Ora, o corpo nada mais é do que um executor das mensagens que vêm do cérebro. É por isso que Paulo fala em transformar a mente, porque quando a minha mente é transformada, a minha fala será transformada. Os meus pés só caminharão onde os santos possam ir. As minhas mãos só manusearão aquilo que agrada a Deus. Paulo vai dizer também na carta aos Romanos o seguinte: quando eu deixo de ser conformado para ser transformado, Paulo vai dizer assim, olha, os membros que antigamente serviam ao pecado como instrumento de iniquidade, quando é transformado, passa a servir a Deus como instrumento de justiça. Então, embora estamos no mundo, mas que sejamos formatados, transformados pelo poder do Espírito Santo. Que eu e você, a cada dia mais, venhamos ter a nossa vida dominada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Uau, conectou? Lembrando que o comercial da Editora Betel está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Transformados, Reflexões sobre o Caráter de Cristo, do pastor William Barros, adquira já na nossa loja virtual. E lembrando que nesses telefones que está passando na sua tela, você também pode adquirir a Bíblia Jovem, com design arrojado para você, juventude, que não perde tempo de aprender muito mais com excelência e modernidade. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas lembrando, se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!